Agora a gente vai para a história de Abraão. História que também inicia com detalhes da genealogia que leva até chegar a Abraão. Será que existem ecos da criação na história de Abraão? Ele, aquele que sai da terra da sua parentela para a terra de Canaã. Canaã, por sinal, era justamente o neto de Noé, que foi amaldiçoado como acabamos de falar. Além disto, o Senhor diz para Abraão que sua descendência vai ser imensa. E é interessante que Deus utiliza as estrelas dos céus e a areia da praia para fazer esta analogia. Coincidência? Os céus e a terra ligados à descendência de Abraão? Não para por aí, vamos analisar o pacto que o Senhor vai fazer com Abraão em Gênesis, no capítulo 15. O Senhor aparece para Abraão e diz a ele para não temer que Deus era o seu galardão. Note que isto foi logo após o sobrinho de Abraão ter voltado para Sodoma. E mais uma vez, o velho Abraão deveria estar pensando: como poderiam as promessas de Deus se concretizarem em sua vida se ele era velho e Sara ou Sarai, sua esposa, não podia ter filhos? Aí o Senhor vai dizer: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Também disse: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Onde vimos pela primeira vez a promessa de uma descendência. No 6º dia da criação, quando Deus diz ao homem e à mulher: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, dominai sobre os animais. Então temos aí a primeira ligação que vamos fazer entre as duas histórias, que é o número 1, a promessa de uma descendência e de uma terra. No número 2, mas o Senhor consola Abraão e ainda lhe diz que um filho virá das suas entranhas, ou seja, não seria seu sobrinho Ló ou Eliezer, o seu servo, o que iria lhe dar sua descendência, e nem Ismael. Note que o Senhor estava falando apenas com Abraão, não com Sara ou Sarai. Inclusive seu nome era Abrão naquele momento. Já na história de Adão, o Senhor dá a ele um mandamento. Apenas a ele e Adão. Eva ainda iria ser criada. O mandamento a Adão era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante também a ligação da árvore versus semente. A descendência prometida ali a Abraão é literalmente a palavra semente. A gente continua. Abraão pede um sinal ao Senhor, que faz um pacto com ele. Animais são sacrificados e partidos ao meio, o que se fazia quando um pacto era selado, significando que a parte que descumprisse o acordo se tornaria como aqueles animais dilacerados. Mas a palavra diz que um profundo sono caiu sobre Abraão. Isto nos faz lembrar alguma coisa? E o sono que o Senhor fez cair sobre Adão, onde ele adormece e das costelas ou do lado de Adão vai ser feita a mulher. Veja que todos estes paralelos vêm seguindo a mesma ordem cronológica nas duas histórias. O sono de Adão e o sono de Abraão, a mesma palavra no hebraico, inclusive presente apenas estas duas vezes nos 5 primeiros livros da Bíblia. Um pacto feito com Abraão naquele dia, um mandamento dado a Adão de não comer da árvore do conhecimento. O que nos lembra um pacto? Muitas coisas. O nosso pacto com o Senhor, através do sacrifício de Cristo, não mais de animais. Também nosso contexto nos lembra do descanso que Deus vai tirar no 7º dia. Note a ligação entre o sábado, o descanso e o pacto feito com Noé, onde falei sobre isto nos estudos sobre Noé. No número 4, então agora, após o descanso do 7º dia feito por Deus, finalizando a sua criação, o que viria na história de Adão e Eva? A história da serpente e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E na história de Abraão, o capítulo 16 de Gênesis se inicia com a história de Abraão, Sara, ou então Sarai, naquele momento, e a egípcia Agar. Então Sara, como falei, não estava presente quando Abraão recebe a promessa de Deus, poucos versos antes na narrativa bíblica. Agora ela parece se desesperar para fazer esta promessa se concretizar. Veja que Deus muitas vezes nos diz as coisas por pedaços ou por partes, e vai testando a nossa fé. A promessa de Deus era que Abraão iria ter um filho dele. Mas, e aonde Sara entra nesta história? O que estaria pensando ela? Seria este filho com Sara? A revelação ainda não estava completa por parte de Deus. E aí no início do capítulo 16, vemos Sara sugerindo que Abraão tome Agar para ter este filho e descendência prometido por Deus. Veja o contexto das duas histórias. No Jardim do Éden, um fruto de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher aparece logo após o mandamento feito por Deus a Adão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Aqui na história de Abraão, logo após esse pacto com Abraão, vemos Sara aparecendo. A busca de um filho para Abraão, fruto do ventre, a semente para a linhagem do patriarca. Alguma ligação? No Éden, mais um participante, a serpente. Aqui em Abraão, vemos Agar, a egípcia. Em Gênesis, no capítulo 16, no verso 3, temos: E assim tomou Sara, ou Sarai, como era chamada ainda, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Vamos comparar este verso com Gênesis no capítulo 3, no verso 6, quando Eva dá o fruto proibido a Adão. A mulher tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Note a ligação dos versos em que a linguagem é bem similar, os verbos tomar e dar. Eva toma o fruto da árvore que era proibida, come e dá para Abraão. Na outra história, Sarai toma a egípcia Agar e dá para Abraão. Entenda a importância de se saber o sentido profético da mulher nessas histórias, que até já tenham falado um pouco, certamente muito mais se tem a dizer sobre isto. No número 5, então tudo isto liga essas histórias à criação do mundo em Gênesis, nos capítulos 1 a 3. São ligações que já são feitas há muito tempo por judeus. Agar percebe que concebeu um filho para Abraão e passa a ser desprezada por Sarai. Veja a ligação da questão do ver com a história do Jardim do Éden, onde Eva viu o fruto proibido. Agora no capítulo 16 vai ser uma sequência onde este verbo, esta palavra ver, vai aparecer, não só neste capítulo, mas também nos seguintes, culminando com o teste e aprovação de Abraão no dia que Isaque supostamente iria ser sacrificado no alto do Monte Moriá. Moriá que se relaciona ao ver, Monte Moriá que literalmente é Jeová Jiré, monte onde Deus verá. Normalmente no português chamamos Deus proverá. Mas aqui no capítulo 16, Agar é desprezada por Sarai, a sua senhora. Agar então foge para o deserto. Aquela história onde um anjo, um mensageiro, encontra com ela. E ao final, Agar diz: Tu és Deus que me vê. Não olhei eu também para aquele que me vê? Então o lugar é chamado de Bier La Rei Rua, que significa algo como a fonte do Deus vivo que me vê. Então o anjo diz a Agar para voltar e se sujeitar a Sarai. Sujeitar como Deus disse à mulher, a Eva, que os seus desejos ela iria ter de sujeitar ao seu marido. Agora a escrava egípcia voltaria novamente à sua senhora para se sujeitar a ela. Então, isto tudo fala da questão da escravidão, se esta vai tomar controle das nossas vidas ou se nós vamos dominar sobre ela e sobre os desejos que não pertencem aos planos do Senhor para nós. Então entendo que fica claro que há um erro por parte de Sara e Abrão, assim como Adão e Eva falharam. A sequência das duas histórias mostra: 1. Os 6 dias da criação, que pode ser comparado com a chamada e o trabalho do Senhor na vida de Abraão, culminando com a bênção e promessa dada a Adão e Eva no 6º dia, e a promessa similar a Abraão de multiplicar, a promessa de uma descendência e de uma terra. 2. Em seguida, no 7º dia da criação, Deus vai descansar. Aqui com Abraão, vemos o pacto que o Senhor fez com ele. Número 3. Na sequência da história da criação, Adão e Eva comem do fruto proibido. Já Abraão e Sara tropeçam, também culminando na egípcia Agar, gerando um fruto. Não o fruto ou filho da promessa, mas Ismael, uma semente da escravidão. Não aquela semente que nasceria depois, que seria o filho da promessa, Isaque. Na continuação da história de Abraão, vamos ver que Deus precisa ainda trabalhar mais nele e em Sara. E é interessante ver por este lado, pois é uma história que mostra a queda e em seguida um trabalho sendo continuado, até que Abraão vai ser circuncidado. A circuncisão, que ocorre justamente no capítulo seguinte, capítulo 17 de Gênesis, vai ser um novo pacto com Abraão. O pacto firmado diz que no 8º dia após seu nascimento, o filho homem seria circuncidado. Abraão obviamente faz isto já velho, o pacto da circuncisão. Veja só como o pacto se liga à história do sábado. Quem assistiu aos vídeos de Noé, lá é mostrado o pacto do arco-íris, onde as seguintes palavras estão presentes: pacto ou aliança, sinal, gerações, entre mim e vós, eternamente ou por tempo indefinido. E o pacto da circuncisão também se liga à história de Noé e ao descanso do 7º dia. E vemos que a forma que o Senhor apresenta este pacto para Abraão é bem similar, contendo a mesma linguagem do pacto nos dias de Noé e o pacto do sábado nos tempos de Moisés.
É um recomeço, o 8º dia, o descanso anterior ou pacto anterior que tinha sido feito foi meio que quebrado, e agora Abraão e Sara realmente vão entrar nos caminhos do Senhor, mesmo com certas dúvidas ainda sobre o nascimento milagroso do filho da promessa, Isaque, que viria em seguida. Inclusive, em Gênesis, no capítulo 18, verso 12, vemos: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Então, deleite, prazer, é a palavra Éden, do Jardim do Éden, no original. Como que Sara estivesse dizendo: Eu não estou no Jardim do Éden, com essa idade, impossível. A aliança da circuncisão tem um lindíssimo quiasma, que mostro aqui de uma forma resumida. No número 1, a gente vê lá em cima, iniciando no capítulo 17 de Gênesis, o Senhor aparece a Abraão quando ele tinha 99 anos. E lá embaixo, o Senhor subiu diante de Abraão e menciona novamente que Abraão tinha 99 anos. E ali no final vemos que todos, Abraão e todos da sua casa, são circuncidados. No número 2, em cima, o Senhor estabelece a aliança com Abraão que cai sobre seu rosto. E lá embaixo, também vemos Abraão caindo sobre seu rosto. No final ele vai rir por causa da promessa da vinda do filho Isaque. Ele vai rir por causa da sua idade. Então o Senhor revela a ele a sua aliança com Isaque. Note a ligação de Isaque com esta aliança feita com Abraão. Apesar de que até Ismael foi também circuncisado, mas a aliança seria com Isaque. Número 3, a gente vê a mudança de nome de Abraão lá em cima, o pai de muitas nações. Nome pai que está ligado a esse nome Abraão. Lá embaixo é Sara que vai receber um novo nome e seria mãe de muitas nações. Interessante é um contraste com Eva, que era mãe de todos os viventes. Isso em Gênesis no capítulo 3, no verso 20. Aqui Abraão e Sara seriam pais e mães de nações que seguirão o Senhor. No número 4, no centro do quiasma, os detalhes da aliança, versos que agrupei, mas que também podem ser divididos em outras partes deste mesmo quiasma. Neste centro, temos os detalhes da aliança, sinal, por gerações, entre mim e vós, eterno ou por tempo indeterminado. Aliança feita com os filhos homens, de 8 dias, um sinal. Como Jesus disse, o povo pede um sinal. Qual o verdadeiro sinal para eles? É o sinal de Jonas, o sinal da conversão verdadeira. Interessante como o número 8 se relaciona ao começo, ao início, ou um reinício. Jesus, inclusive, depois de sua ressurreição, aparece no primeiro dia da semana, ou seja, no 8º dia. Esta é a circuncisão, onde caso não seja feita no nosso coração, sejamos nós, homem ou mulher, seremos extirpados do povo de Deus. Ou seja, só faz parte da congregação do Senhor, espiritualmente falando, aquele que tem o seu coração circuncidado. É o sinal. A primeira vez que esta palavra sinal aparece é quando Deus cria os luminares no céu, sol, lua, estrelas. Para quê? Para separar o dia e a noite, como sinais, para tempos determinados. Este é o sinal quando em nossas vidas a escuridão e a luz estão devidamente separadas uma da outra. Este é o grande sinal. O povo de Israel também saiu do Egito com grandes sinais e maravilhas. Sinais de várias formas que vão acompanhar a nossa caminhada rumo à nossa terra prometida. Ismael nasce antes da circuncisão de Abraão. Isaque nasce após ela. Isaque é realmente o fruto, o filho da promessa, uma semente de árvore boa. O mundo de Abraão e Sara não tem mais lugar para os frutos da escravidão. Escuridão não deve mais habitar nas suas, em nossas vidas. Ismael zombava do filho da promessa. Então, por mais doloroso que seja, o Senhor diz para Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho. A expulsão da terra, que já tinha acontecido com Adão e Eva, Caim também. Agora a egípcia e Ismael vão também ter de sair da terra em que viviam. Neste caso, alguns detalhes a mais a gente vê como não fariam mais parte da família e descendência profética de Abraão e Sara. A gente vai iniciar agora falando dos ecos da criação na vida de Jacó. Assim como Abraão e como nós também, Jacó vai precisar ser corrigido pelo Senhor. E durante esta transição, algo que vai nos lembrar a história de Abraão, Jacó vai ter 2 esposas, tendo filhos com ambas. Teria concubinas também, até atingir a sua correção. O mal na família já tinha sido feito. Se o Senhor falou a Abraão para mandar embora Agar e Ismael, com Jacó, veremos que ele vai dar preferência à esposa amada Raquel e aos 2 filhos, José e Benjamim, que nasceram dela.
Muito se fala sobre este assunto, mas entendo que deve ser visto pelo lado profético. Já desde o início, o próprio Senhor vai dar preferência à oferta de Abel sobre a de Caim. Falei sobre a questão da linguagem no estudo sobre a criação de Gênesis no capítulo 1. Acredito que na linguagem profética, vemos que o Senhor tem preferência, ao mesmo tempo que ele não tem. Ele ama a todos, ao crente, ao não crente. Também até ao crente que não está na posição que o Senhor quer. Mas sem dúvida, o crente que está no caminho é o que profeticamente e espiritualmente na linguagem de Deus é o preferido. Entre aspas, preferido, do Senhor, se assim podemos dizer. Aquele que recebe do Senhor todos os benefícios da sua graça, a sua consolação, misericórdia, tendo sua alma saciada com promessas de um reino presente e vindouro. A história de Jacó tem o ventre como ponto inicial, onde Jacó e Esaú lutaram dentro do ventre, e Jacó segura o calcanhar de Esaú, que nasce primeiro, e Jacó vem em seguida. O que o ventre ou o útero tem a ver com a história da criação? Na verdade, a ligação é muito forte. O útero ou o ventre da mulher é por muitas vezes uma analogia ao mundo ou às partes mais profundas da terra. O ventre, assim como a terra, no início da criação, um local escuro, basicamente o local onde o crente deve estar sendo gerado para uma nova vida, que por um lado, este nascimento espiritual para uma nova vida acontece agora, mas também vendo por um outro lado, lutamos para que na vinda de Cristo possamos ser encontrados na posição de sua noiva amada e um filho será gerado onde teremos um corpo glorificado no Senhor. Falei um pouco sobre este tema do ventre e nascimento nos estudos sobre Jacó, mas agora vamos falar mais especificamente sobre isto, e a ligação com a história da criação e o Jardim do Éden também. Existem diversos textos bíblicos que confirmam esta ligação do ventre da mulher e a formação do bebê, ligando isto ao mundo ou às profundezas da terra. Vou ficar em apenas 2 casos, quando na realidade a palavra de Deus tem muitos e muitos exemplos disto, tais como o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias e muitos outros. No primeiro exemplo, a história de Jonas. Do capítulo 2, no verso 2, Jonas vai dizer: "Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do Sheol", que muitas traduções colocam inferno. "Gritei, e tu ouviste a minha voz." No verso 5, "As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou." Então este abismo e o ventre estão ligados entre si. A palavra abismo ali é a mesma que se encontra no segundo verso da Bíblia no capítulo 1 de Gênesis. "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo." O segundo exemplo de muitos que poderiam ser citados, o lindíssimo Salmo 139, que fala do Senhor sondando o nosso interior, e é mais um que tem diversas ligações com o livro de Gênesis. Vejamos o verso 13, falando do Senhor: "Pois possuístes os meus rins, cobristes-me no ventre de minha mãe." E já no verso 15, "Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra." Então o verso 13 fala da nossa formação no ventre, e o verso 15 fala que este lugar secreto é as profundezas da terra. Palavra esta que está ligada ao mesmo abismo ali no verso 2 da criação, em Gênesis no capítulo 1. O útero, um lugar escondido do olho humano, mas não do Senhor, que está ciente de cada passo que damos neste mundo, onde estamos sendo gerados para uma nova vida. O que acontece quando alguém nasce? Uma das coisas que fazemos é dar ao bebê o seu nome, não é mesmo? Então o nome e a mudança de nome se relacionam a um nascimento, uma nova vida. Jacó luta com Esaú no ventre. Ao nascer, recebe o nome de Jacó, pois está ligado ao calcanhar, algo tortuoso, enganoso, em que ele segurava como uma possessão sua. E assim são os nossos caminhos, até mesmo depois de conhecer o Senhor. Quando então realmente Deus trabalha em nós e com suas mãos, como fez na criação, nos aperfeiçoa a um estágio maior. Mas antes disso acontecer na vida de Jacó, ele teve que aprender e muito. Deixar Deus corrigi-lo. Assim também devemos ser nós. Após enganar Esaú, se fazendo passar pelo irmão, Jacó foge para a terra de Padã-Arã, a casa de seu tio, longe da ira de seu irmão gêmeo Esaú. Então Jacó, que tinha enganado Esaú, e o pai Isaque, que estava quase cego. Olha aí o tema da escuridão, os abismos da vida, o pai Isaque sem enxergar. Jacó o engana e ganha a bênção da primogenitura. Neste momento, quando Esaú descobre o trama, ele vai dizer, isso em Gênesis no capítulo 27, no verso 36, "Não é o seu nome justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou?" Veja o tema do ventre aparecendo em diferentes ocasiões, uma após a outra.
Agora, na escuridão dos seus caminhos, o seu nome Jacó está sendo confirmado. Veja neste verso a ligação do nome Jacó com a palavra enganar. Um nome confirmando um nascimento, um fruto ainda longe do que o Senhor queria para a sua vida. Poucos versos após, vemos Rebeca, sua mãe, dizer que Jacó deveria ir a Harã, ou Padã-Arã, na casa de seu tio, ficar por lá uns dias apenas, até que passe o furor de Esaú. Rebeca vai dizer assim, com medo que seus dois filhos, Esaú e Jacó, lutem entre si e acabem morrendo os dois. Isso em Gênesis, no capítulo 27, verso 45. Por que seria eu desfilhada também de vós, ambos, no mesmo dia? Então, desfilhada é na verdade uma palavra que significa aborto. Por que eu iria abortar os dois no mesmo dia? É o tema do ventre passeando por toda essa história. Jacó então agora vai para Padã-Arã, fugindo de Esaú. Arã, a terra da Síria ou Assíria. Ali Israel iria cativo séculos mais tarde, o que seria a vara e o cajado da correção do Senhor para a nação de Israel. Mas aqui o cajado do Senhor vai tratar é de Jacó, até que ele tenha em si as marcas de uma conversão verdadeira e que possa com isso receber o nome Israel. Jacó vai se apaixonar por Raquel, a filha mais nova, mas se Jacó se aproveitou da quase cegueira de seu pai Isaque para ganhar a bênção da primogenitura em vez de seu filho mais velho, que tinha aquela primogenitura por lei, agora com Jacó seu tio Labão se aproveita da escuridão da noite para trocar e dar a Jacó a filha mais velha em vez da sua amada Raquel. Como disse depois seu tio Labão para Jacó quando este descobre a troca. Isso em Gênesis no capítulo 29, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Basicamente aqui não é terra tortuosa, Jacó. Aqui os caminhos tortos devem ser endireitados. O Senhor estava corrigindo os caminhos de Jacó, lhe fazendo entender que exatamente o que ele tinha feito estava voltando para ele. Se colhe o que se planta, não é mesmo? Esaú é irmão primogênito pela lei, nem que seja a lei dos homens. Ele, Esaú, teria direito à bênção do pai, porque você, Jacó, iria querer fazer diferente. A escuridão da noite na vida de Jacó, mais uma vez lembrando o ventre. Mas finalmente Jacó é corrigido em Padã-Arã. Os poucos dias se tornam mais de 20 anos. Agora mais um episódio acontece na noite. Jacó vai voltando para casa, ainda sem saber se o irmão Esaú ainda nutria aquele ódio por ele. A noite chega no lugar que vai ser depois chamado Peniel, a face de Deus. Um anjo aparece à noite e luta com Jacó. Esta luta à noite que simboliza a luta no ventre, onde lutou Jacó com seu irmão gêmeo Esaú. O ventre, este mundo, o local onde lutamos, com quem? Conosco mesmo, mas que não seja contra o Senhor, como faria Israel lá na frente. Finalmente Jacó se torna um novo homem, não diria perfeito, mas agora um novo homem é confirmado, símbolo de uma nova vida, Israel. Agora não mais um calcanhar tortuoso, mas sim, como no hebraico mostra a palavra, reto com Deus, Israel. O nascimento se concretiza e este é realmente o ponto onde ele ganha a bênção, não do pai Isaque, mas do pai celestial. O sol da manhã brilha sobre ele. Ele cruza o ribeiro do Jaboque. Note a similaridade do nome Jaboque com o nome Jacó. Uma letra trocada apenas, mas um pequeno detalhe que nos parece mostrar que Jacó estava vencendo ele mesmo, alcançando uma fase grandiosa do seu relacionamento com o Criador. O útero ou ventre materno, que no hebraico normalmente se usa duas palavras que estão ligadas entre si, sendo uma delas uma palavra que tem um sentido de misericórdia ou compaixão, porque seria, na verdade, ventre, ou mais especificamente o útero, é o lugar que alimenta, nutre, protege o bebê. Enquanto há possibilidade de levar esta vida adiante, ele vai fazer o seu trabalho. Do contrário, o feto tem de ser expelido. Só uma nova vida vai dar jeito. E assim faz o Senhor conosco. Se a cura não pode ser feita só reconstruindo, refazendo, como a obra de um oleiro reconstruindo o seu vaso. Enquanto Jacó ainda estava em Padã-Arã, sem ele mesmo querer, se viu casado com duas esposas. Sua intenção parecia ser apenas casar com Raquel, a amada. Agora com as duas, a amada e a rejeitada, viriam também filhos de ambas. A famosa preferência de Jacó por sua amada Raquel e pelos filhos dela, José e Benjamim. Estaria certo Jacó em preferir José diante dos outros irmãos, filhos da esposa rejeitada e das concubinas? Resposta que parece estar ligada às outras histórias também do livro de Gênesis. Estaria certo Deus em rejeitar a oferta de Caim e aceitar a de Abel? Estaria certo o Senhor quando pediu a Abraão que expulsassem a egípcia, a serva Agar, junto com seu filho Ismael daquela família e do meio de Abraão?
respostas que só podem ser respondidas profeticamente. Tudo começa lá com Abel e Caim, ou até melhor com Adão e Eva, e também a história da criação, não é mesmo? A Bíblia vai história a história se expandindo, nos mostrando mais e mais detalhes. Agora com Jacó, vemos a ligação dos dois irmãos gêmeos, Jacó versus Esaú, e as duas esposas de Jacó, a amada versus a odiada, com o parênteses em que algum desses personagens podem também ser símbolos de pessoas fiéis ao Senhor, ao mesmo tempo que em outras histórias podem representar a infidelidade, como no caso da esposa odiada de Jacó, representando o próprio período infiel antes da conversão de Jacó. Veja que nessa nossa luta contra a nossa própria carne, estamos buscando o quê? Número 1. Sermos uma noiva ataviada aos olhos do Senhor. Melhor que Eva foi para Adão, mais do que Sara foi para Abraão. Igual ou mais que as duas esposas de Jacó foram para ele. Também número 2, também buscamos gerar frutos de vida nova, filhos espiritualmente falando, representados por muitos desses personagens, Abel, Abraão, Isaque, Jacó, José. Muitas vezes nós mesmos somos o empecilho, seja no nosso relacionamento familiar e com irmãos em Cristo, certamente devemos cuidar um dos outros e ajudarmos, pois assim também crescemos juntos. No lado espiritual, certamente cada um destes relacionamentos também devem florescer em nossas vidas individualmente, tais como sermos esta esposa amada de Cristo, filhos de Deus, aceitando suas correções e cuidando de seus negócios, sendo também servos, sacerdotes do Senhor, oferecendo sacrifícios a Ele, agradáveis, fazendo com que essa nossa irmã gêmea, sim, a nossa carne, não tenha espaço em nossas vidas. Ela, que é muitas vezes a primogênita, a primeira em tudo para nós, mas que tem que ser anulada para que a lei da graça se sobreponha à lei da escravidão, onde assim sendo, o filho mais novo, aquele gerado ao brilho da luz do Senhor, possa ter soberania em nossas vidas, e não mais a escravidão representada pelo Egito. No livro de Romanos, no capítulo 9, diz assim: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Acredito que versos como este devem ser analisados muito mais profeticamente do que literalmente. Deus, sim, pode ter escolhido Jacó do ventre, assim como Jeremias, como talvez até muitos de nós. Como fala Paulo, continuando em Romanos, Deus se compadece e tem misericórdia de quem Ele quer. Isto faz parte de seus planos que muitas vezes nem mesmo conhecemos por completo, não é mesmo? Mas profeticamente, todos nós neste mundo também estamos sendo escolhidos e chamados. Para quê? Para um reino. Se muitos no ventre deste mundo rejeitam esta chamada, por outro lado, nós devemos aceitá-la para que através da obra do Senhor em nossas vidas, possamos também sair do abismo para a luz de uma nova vida em Cristo. Se com Abraão sua descendência seria numerosa como a areia da terra e as estrelas do céu, para Jacó o Senhor vai mostrá-lo em sonho uma escada colocada na terra, cujo topo ascendia aos céus, com anjos subindo e descendo. O Senhor mostrando o caminho dos céus para Abraão e sua descendência, também a Jacó e seus sucessores. A versão correta da Torre de Babel, esta ascendendo ao Senhor, mas desta vez de forma lícita, não fazendo um nome para si como tentavam os construtores daquela torre imensa, não tentando ser como Deus como Adão e Eva, mas Abraão construía altares e invocava o nome do Senhor. E a Jacó o Senhor vai continuar a mostrar ainda mais claramente esses caminhos levando aos céus. José, o filho amado de Jacó, também teria sonhos. O sol, a lua e 11 estrelas que significavam os seus 11 irmãos, tudo isto se inclinava a ele, sendo profético que se cumpre em Cristo e continuará a se cumprir quando da sua segunda vinda. Sonho que seria cumprido também quando Josué clamou aos céus e o sol e a lua pararam para ele e para o povo de Israel na conquista da terra prometida. Astros celestiais, como que estivessem se prostrando a ele, para que a vontade do Senhor fosse cumprida. Quando os astros celestiais podem se prostrar a alguém? Uma forma disto acontecer é quando alcançamos os céus, onde a lua, sol, estrelas ficam aos nossos pés. A criação da terra e dos céus, o abismo, a escuridão, a luz e muitas outras partes da criação, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no decorrer da narrativa bíblica, vão ser mostradas por uma outra ótica. Filhos, pais, esposas, irmãos, frutos bons, frutos ruins, o bem e o mal diante de nós, uma semente, geração e descendência, frutos que o Senhor quer fazer brotar em nossas vidas. Como o Senhor disse a Abraão, que seja cumprido em nós também. Levante-te agora os teus olhos, porque toda esta terra que vês, te hei de dar-te a ti. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura.
Então há muita terra a ser percorrida, há muito que o Senhor quer fazer e transformar em nossas vidas. Nessa terra feita do barro e do pó, muitos inimigos a serem vencidos, como eram os cananeus naqueles tempos, habitando a terra de Canaã. Esse caminho que traçamos em direção a sermos como Ele, Cristo é, ou seja, sermos um com Deus, o Pai e com Cristo, revestidos com as vestes da salvação, nunca envergonhados, colocando todos os nossos pensamentos e desejos sob o domínio do Senhor em nossas vidas. Com isso, certamente, veremos os frutos para a vida eterna nessa terra que o Senhor já tem nos dado.